muito boa noite. Começando o primeiro programa do ano de 2024. Feliz ano novo pra você e pra você também. Feliz ano novo. Ano novo, meu amigo. Mais um Começou ano aí mais um ano, gente, de muita bênção pra gente, né? Graças a Deus. Segundou, iniciando o ano com muita bênção. Eu quero já desejar para você um ano de sucesso, de prosperidade, que seja um ano produtivo para todos nós e próspero e principalmente com saúde e com Deus no coração, né? E nada de ficar chorando as derrotas de 2023. Bola pra frente que atrás vem gente. Enquanto tiver saúde, tem fôlego de vida pra continuar trabalhando, gente. É isso aí. Enquanto tiver saúde, você pode pegar aí, ó, e compartilhar esse link aí. Aproveita aí. Dá um like para nós, manda esse link no WhatsApp aí pros grupos, dos amigos, grupo de Natal que você ainda não tirou. Aquele colega que você brigou no Natal, fez as pazes do Ano Novo e brigou de novo, manda também. Manda para todo mundo, ajuda esse canal a crescer, que a sua audiência é muito importante. E o nosso convidado de hoje, do nosso Verbalize, tem 50 anos de Rondônia. Bodas de ouro de Rondônia. Olha, chegou aqui em 1973, veio de Cascavel pra cá, de quê? De quê? Um Fusquinha, de Fusca, gente. E não era só ele. Não Detalhe, era só ele. Não era só né? ele. Vinha com a mudança dele, do sócio e mais... materiais para vender aqui, né? Tudo isso você descobre agora conhecendo o nosso convidado de hoje, José Vidal Hilgert. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Aproveitando também para desejar um feliz ano novo para toda a sociedade rondoniense, de Porto Velho a Cabixi, porque são nossos parceiros, foram nossos parceiros de FEFA por muito tempo e corresponsáveis também por sucesso da sanidade animal de Rondônia. A sua história de vida hoje dá para escrever mais de 2 livros já, né, Vidal? Pois é. É história, né? Com 50 anos, rapaz do céu. Você, quer queira, quer não, você vê muita coisa. Vive muita coisa, né, seu Vidal? Viveu muita coisa e vive ainda hoje, encontro ainda gente daquela época que estão morando no mesmo sítio onde que eles foram assentados pelo INCRA naquela época. Então isso de fato é um grande prazer, é uma grande satisfação quando eu consigo receber essas pessoas, eles contando sua história, a nossa passagem ali, da primeira motosserra que ele comprou, e é muito gratificante isso. Então, e o que fez o senhor, em 1973, sair lá de Cascavel pra cá num Fusquinha? Coragem, né? Não, coragem, mas existia naquela época um chamamento também por parte do governo federal. Famoso Rondônia integrar para não entregar. Existia essa visão naquela época de colonização e o estado de Rondônia, aliás, tinha se projetado inclusive para a região amazônica, Mato Grosso e Pará, mais 5 estados, a exemplo de Rondônia. Caramba! Esse era o projeto inicial, era para ser mais 5 estados, mas aí depois isso aí foi mudando e entrou outras políticas no meio, tá? Outras visões, outra estratégia, e onde que isso não foi possível ser implementado, mas região de Apuí, eu me lembro que era para ser um outro estado, e ali no Baixo Amazonas, aí pro Pará também, mas enfim, se transformou em estado Rondônia e Roraima e Acre, exatamente. E aí estamos tendo a sorte, a felicidade de participar desse processo de colonização, que naquela época, eu sempre falo que todos os estados da federação têm uma dívida social com Rondônia. Se nós formos observar, na famosa geada de
geada preta, nós falávamos em 75, onde queimou todos os cafezais do norte do Paraná. E Rondônia absorveu essas pessoas tudo para cá e aqui eles foram assentados pelo INCRA. Foi um acolhedor, né? Foi. Então, Rondônia tem essa característica. For olhar aí, sul de São Paulo, Minas, e aí a parte do Nordeste se recebeu mais o funcionalismo público na época. Então, se você for olhar na história, aí você vai verificar justamente isso que eu estou te falando. Então, mas nós aqui, particularmente em Rondônia, nós crescemos junto com o local. E o interessante é que o povo daquela época era muito receptivo e te recebiam muito bem, porque a expectativa deles é sempre melhoria de qualidade de vida, mas em contrapartida também as tristezas, vamos dizer, eram as mesmas, de você ter abandonado pai e mãe, a família, e se aventurado de vir para cá para integrar essa região. Então, por isso que nós somos tão receptivos assim, mas também os problemas eram iguais. Então, a saudade dos que ficaram, exatamente, os familiares que ficaram, e só restava para nós dar o ombro para o outro. Chorar todo mundo junto, né? E chorar. E trabalhar, né? Para desbravar a terra, trabalhava exatamente. Muito, né? E o engraçado é que se respeitava muito, por exemplo, inicialmente, a colonização de Rondônia começou por Ouro Preto, Assis Canuto, inclusive, era o executor do INCRA naquela época, e tinha-se a expectativa naquela época inicialmente era só 80 lotes, 80 pessoas que pudessem ser assentadas, era que tinha estrutura. Mas aí, para o ano seguinte, aí eles já viram que aquele modelo já não dava mais. Não funcionava. Não funcionava. E aí começou as próprias pessoas pegar uma picada daquela. Dividir. E entrando, cada um medindo 500 de frente, e é onde é a forma como está hoje o assentamento. 500 de frente por 2.000 de fundo. Então, 500 por 2.000, na justamente os 42 alqueires que nós tínhamos, 100 hectares, vamos dizer, que era o módulo da época. Isso ficou por muito tempo. E o engraçado é que você entrava para aquela picada, chegava ali, via vestígio da presença de alguém, ou uma derrubadinha, ou uma roçada, era o suficiente para ser respeitada aquela poça. Aí você media mais 500 metros para frente, e aí media a sua. Então, e assim ficou até hoje. O município de Ouro Preto, as estradas, inclusive, as vicinais são a cada 4 quilômetros. Quer dizer, aí você pega, e depois 4 quilômetros, aí você tem uma transversal, onde você pega justamente 500 a medida. metros, e onde que você tem 500 metros por 2.000, e de lá para cá você também tem a confrontação da mesma forma. Então todo mundo tinha acesso à estrada depois. Então, e é como é hoje. Então, interessante, né? E naquele tempo vocês já era planejado, né? Vocês, além de fazer esse trabalho bem planejado e as pessoas se respeitando,
Vocês lidavam com algumas situações que eram bastante críticas. A malária naquele tempo também judiou bastante, né, seu Vidal? Não, a gente falava que não podia sair de casa com uma camisa com botão branco, que macaco pegava e arrancava pensando que era comprimido, né? Comprimido de malária. Comprimido contra a malária, exatamente. Então... Pode beber água, fica à vontade, seu Vidal. Você imagina, Wilson, eles chegando para fazer todo esse trabalho. Como é que era essa situação vindo do Paraná? Imagino, nessa época era muita mata fechada. Muito. Chovia-se muito mais, né, seu Vidal, naquela época? Chovia. Aí, para você ter ideia, a gente, no começo da nossa vida, a gente não tinha telefone aqui. Sim. Você tinha um posto fixo lá em Vilhena. Os famosos PS que falavam, né? Eu lembro. Exatamente. E você tinha em Porto Velho. E eu, na época aqui, nós tínhamos, o Jotão já estava aqui, Luiz Bernardo já estava aqui, Valdemar Estrela. E normalmente nós tínhamos cadeira cativa na Mota naquela época para ir para Porto Velho, para fazer serviço de banco e telefonar. Então, viajando ou não viajando, você pagava o ônibus. Tinha que ir em Porto Velho para isso. Sim, para você poder telefonar. Para dar sinal de vida, pelo menos, né? E outra para ter os negócios. Para fazer serviço de banco, gente, imagina. Fazer serviço de banco, claro. Então, muitas vezes você ia, aí o parceiro, um dos teus parceiros daqui não podia, pegava o dinheiro dele. Levava um malote. Exatamente. Enfiava dentro de um saco e jogava no ônibus em cima ali, no guarda-volume ali, e para poder ficar. E ia para Porto Velho. Aí chegando lá no banco, aí você era avalista dele, trocava aval e fazia os papagaios nossos lá. Você vê como que era a cultura antigamente, né? Havia confiança e havia muita honestidade nessa época, né? Com toda certeza. Hoje não tem mais como fazer isso. Não, mas você tem ideia. Você podia deixar naquela época, podia dormir sem guarda, sem nada. Você deixava a chave da ignição do carro no volante, no carro. Não tinha, ninguém tirava a chave de carro. E aí você dormia de janela aberta, não tinha isso. Então ninguém te importunava quanto a isso. Não, tinha segurança, tinha paz, né? Tinha. Até porque todos estavam em busca do mesmo sonho, né, seu Vidal? Sim, exatamente, no mesmo sonho. E por isso que a sociedade era rica em termos de relacionamento. Então, me lembro até hoje, mais adiante, depois quando nós formamos o Maré Mansa, clube de campo, era o clube dos 40, se falava na época, e você era medido não pelas tuas posses, nada disso, mas o critério era como é que você se comporta. Você tomou uma cervejinha a mais ou não. Eu posso deixar meu filho, posso deixar... Você continua, você é respeitador, mesmo ter tomado algumas a mais, ou não, aí você era descartado. Olha que legal, gente. A conduta era o quesito para fazer parte do clube. Exatamente. Então, porque... nós precisávamos, depois quando os filhos vieram, precisava ter um lugar para a família poder ficar, para poder ir. Uhum. E aí lá tinha uma piscina, depois mais tem tarde. Um lazer, né? Sim. E não tinha muitas opções naquele tempo, não, também. Nenhuma. Não, muito pouco. Ou você ia na beira do rio para pescar. Ou... Aí no rio tinha o risco do peixe elétrico. Também. Então não tinha muita opção. Tinha que adaptar. A nossa vida, você achava a saída, você
Você criava. Criava, né, seu Vidal? Acho que diante disso termo. vocês tinham que criar estratégia para ter tudo aquilo que teve experiência lá no Paraná que não tinha. Vocês foram aqueles que foram trazendo para cá, né? Não, e outra. Como é que eu vou deixar minha esposa e um filho ali ir para um clube? Então, quem é que vai cuidar do meu filho se tocar de acontecer alguma coisa? Então precisava estar na mão de pessoas confiáveis, né? Confiáveis, exatamente. Só me mata uma curiosidade, na falta de lazer, pelo menos tinha um sonzinho naquele Fusquinha? Eu sempre cantava. Não tinha muito. Um radinho máximo, mas não tinha transmissão. Então. Mas falando em confiança, vamos falar de um parceiro que é confiança pura, que é Sucesso, né? Sucesso Móveis e Decorações e Todeskines de Paraná, embelezando a sua casa, o seu ambiente. Olha, com peças exclusivas Todeskine, realmente, para você deixar o seu ambiente muito mais lindo e encantador. O ano começou, você quer dar aquele up na sua casa, deixar tudo mais bonito, organizado, com o seu jeitinho, você consegue fazer isso com a Todeskine, que é móveis personalizados com 5 anos de garantia, e sem contar que também na Sucesso Móveis tem aí móveis de todos os modelos, utensílios para casa, para decoração, papel de parede, perfumaria, olha, tenho certeza que você vai amar. Ano novo, vida nova e casa toda mudada, transformada com Todeskine, Sucesso Móveis e Decorações para você. Estamos falando com ele, seu José Vidal, 50 anos de Rondônia. Veio para cá em 1973. Não tinha nem nascido ainda, gente. O homem já estava aqui com seu motosserrinha, trabalhando, Rondônia, né? Esse Eldorado, né? E correndo da malária. Essa não tinha muito o que correr, não. Você já pegou muitas? Malárias, Vidal? Eu 8. Estamos juntos. 8 malárias? 8. Caramba. Tanto assim que a última que me deu foi em 74. Pra você ter ideia, eu peguei a primeira malária minha dentro do hospital, quando nasceu meu filho mais velho. E quando nasceu o Charles, aí eu peguei malária dentro do hospital. Mas era normal, porque aquilo lá não tinha apartamento individual, criança pequena, só tinha mosquiteiro. E gente com malária para tudo que é canto. Malária não tinha como fugir, né, seu Vidal? Foi dali que... Agora, a última depois, aí eu estava em São Paulo, aí pegou e quando eu senti a febre da malária, eu digo, olha, tem algum lugar que tenha um setor de doenças tropicais? Diz, não, tem Hospital das Clínicas, eu acho que me falar. Daí fui para lá. Aí diz, olha, assim, assado, tô com malária. E aí... Precisava nem do exame, né? Já sabia pelo sintoma. Sabia. Não, isso era comum, nós sabíamos. Aí eu digo, olha, Vivax, uma cruz, 2 cruzes, a gente sabia. E aí, diz, olha, apareceu um velho, um médico de idade, e uns 6 moleques em redor dele, estudante de medicina. Aí, no começo fiquei quieto, mas quando a febre baixou, digo, peraí, gente, vamos parar com isso, vocês estão me tratando, me deixarem comunicável aqui dentro. E eu estou sentindo que eu estou servindo de cobaia aqui. Aí diz ele, não, que o senhor está sendo um caso interessante. Um caso a se estudar. Isso nós admitimos. E eu digo, não, já percebi isso faz tempo. Eu digo, agora, pelo amor de Deus, isso aí lá em Rondônia nós curamos debaixo do pé de manga. Você amarra soro num galinha de manga. E pronto. E toma teu soro lá, tá? Que a Sucam fornecia na época. Mas ele me fez um medo. Depois de dizer que
que estava sendo um caso interessante. Daí ele pegou e disse: não, você me promete uma coisa, por 6 meses você repete o exame e me manda. Aí eu, cada 6 meses, pegava o resultado da SUCAM, chegava em Porto Velho e mandava para ele por Telex, acho que era na época, eu acho que era Telex. Acho que era Telex nessa Telex. época, não era fax ainda não. Não era fax, não, era Telex. Mandava para ele e ele me monitorando, e de vez em quando eu falava com ele por telefone. E aí, também com 6 meses depois, com o tratamento que ele fez, aí eu me curei, nunca mais eu peguei. Que bom. Exatamente. 8 já está de bom tamanho, né, seu Vidal? E uma experiência boa. Com certeza. Eu não fui embora naquela época, porque eu não tinha dinheiro para voltar. Mas dá um desânimo na gente. Imagino. Que não é fácil. A estrutura de saúde era muito arcaica naquele tempo também, né? Não tinha, né? Praticamente não tinha nada. Não tinha saúde, né? Aqui, né? Só tinha SUCAM. Não tinha SUCAM. Gente do céu. Comprimido era lei, nós aí não tinha estrutura, não tinha nem estrada, não tinha família, não tinha dinheiro, estava todo mundo em busca dele, mas era ou seringa ou... Não tinha. O que tinha nessa época para pagar dinheiro? Terra, né? Não, terra sim, tanto assim que nós éramos um dos grandes produtores de arroz. Depois já na vinda do Teixeirão, quando você, ali no Nono Beck, onde está o Beck hoje, aí o Gerivaldão, depois quando foi construído, aí aquilo lá serviu de depósito de arroz por muito tempo. O Gerivaldão? Então, quando o senhor chegou, o senhor já foi direto migrando para essa questão de produção mesmo, de arroz e tudo mais? Inicialmente foi comércio. No meu caso, foi comércio. Aí a terra era uma outra renda, um outro investimento. Exatamente. Porque todo mundo que vinha naquela época para cá, ele vinha atrás de um pedacinho de chão. Sim. E quando foi que o senhor começou a ter a segurança de falar, agora é hora de ter uma família, ou já era casado lá e deixou a família e veio e casou aqui? Não, aí foi 1 ano depois, eu casei no mesmo dia, só 1 ano depois, quando eu cheguei aqui. No dia 27 de abril, de 73 eu cheguei, e dia 27 de abril de 74. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Aqui não tinha nada, foi Não. difícil convencer a esposa. Não, mas sempre atrás de um homem sempre tem uma mulher de coragem. E bota coragem nisso, né, Zé Né, Vidal? pai? Tanto assim que ela veio para cá, nós casamos e poucos dias depois viemos embora e tipo assim, caminho sem volta. Uhum. Então ela veio com a cara e coragem, companheira mesmo até hoje. Que bênção, né? E ela me ajudou muito naquela época, mas muito mesmo, até hoje, mas na época foi a divisão de água, né? De ficar aqui ou não, se um casamento não desse certo. Sim. Né? Não tinha como, não sei o que seria de mim. Aquela era a maior prova, então. Sim, porque ela veio e sempre com coragem, tanto assim que até hoje ela não aguenta ver carne de paca na época. Comia muito carne de paca. De tanto que nós comia carne de caça naquela época. Era o que tinha, né? Era o que tinha. É o que tinha. E tinha o quê? Paca, cutia? O que o senhor comia na época? Mas era paca. Mas tinha porco do mato. Porco do mato, né? Eu lembro, meu pai, ele trazia uns negócios assim para casa. Uma anta, isso aí tinha.
E é forte, né? O sabor delas Sim. é forte, é bem diferente para pessoa, não é qualquer pessoa que come, não. É. Não, tanto assim que ela desconjura até hoje. E o resultado desse relacionamento foram o quê? 4 filhos, 11 netos. Exatamente. Né? E um baita incentivo na sua vida para continuar aqui nesse Eldorado. Exatamente, né? Exatamente. Não, tanto assim que eu não aceito que falem mal de Rondônia. Eu sou um rondoniense hoje, de coração, mas eu fico muitas vezes escutando pessoas aí que não tem praia, que não tem teatro, que não sei. Eu digo, peraí, gente. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar aqui e ganhar dinheiro para poder ir na praia do que morar num grande centro e não ter condições. Não ter condições de usufruir o que tem lá, né? Exatamente. Então, exato. Então você pode observar que não é por isso que a gente deixa de curtir uma praia, verdade. se for o caso. Sim, é só trabalhar, se planejar, né, seu Vidal? Sim, que consegue ter. Com certeza, com certeza. Seu Vidal, e como surgiu a experiência da primeira loja do senhor aqui em Ji-Paraná? Como o senhor gerou esse sonho e esse projeto? Eu já trabalhava com isso lá no Sul. E isso foi naquela época eu já queria ter ido seguindo a abertura da Belém Brasília. Eu queria estar no trecho atrás das máquinas aí do Nono Beck, e por causa para mim poder dar assistência àquelas máquinas dele que eles usavam lá. Aí na época meu patrão chegou a me dizer, aliás, acabou me dizendo que eu era muito moleque ainda para isso. Pior é que ele tinha razão. Aí eu continuei estudando e até que surgiu, isso foi isso aí depois foi em Curitiba, foi antes de eu de ir para Cascavel. Cascavel só fiquei 2 anos e menos de 3 anos. Aí eu vim para cá. Lá no caso o senhor dava assistência em máquinas? Sim. E isso até hoje. De que tipo de máquina que é? Motosserra, mais era motosserra. Uhum. Naquele oeste do Paraná também precisava muita máquina. E aí tinham algumas outras máquinas também, mas era o que predominava naquela época, no nosso caso, era mais a motosserra. Mas a filosofia de assistência técnica sempre esteve presente na minha vida. Porque ainda mais aqui, quando nós chegamos aqui, me lembro, quando nós chegamos no dia 27, no dia 28, tinha um hotelzinho, Hotel Paraná do outro lado, onde nós estávamos, e o proprietário de lá era o Zé Turco, nós chamamos. Ele que era o dono do hotel. E ele veio de Cascavel. Daí quando viu placa de Cascavel, ele começou perguntando o que nós fazíamos. Aí de noite nós conversamos, assim, assado. Nós consertamos a máquina e viemos aqui para vender motosserra. Aí ele pegou, no outro dia cedo, o ônibus parava de frente ao hotel, aí um homem estava lá e ele bateu no quarto nosso, digo, nós não pedimos ninguém para acordar. Aí, foi bem cedo. Já tem um homem lá fora querendo consertar uma motosserra. Aí isso foi no dia 28. Aí eu ainda falei para o colega meu, primeiro nós estávamos destinados para ir para Porto Velho, era o plano inicial nosso. Eu digo, daqui eu não saio mais. Já surgiu o trabalho, né? Sim, daqui eu não saio mais.
Aí, dito e feito, fui lá fora. Por sorte, eu tinha as pecinhas que o homem precisava para arrumar a máquina dele. Aí, consertei. Quando eu peguei, ele me perguntou quanto que era, dei o preço, até meio salgado na época, mas o dinheiro também era pouco que nós tínhamos. Aí o homem pegou e nos convidou para ir na frente. Tinha uma churrascarinhazinha aqui onde que o ônibus parava. Aí ele chegou e disse, nos convidou para tomar uma cerveja e tal. E tá bom, vamos lá. E aí ele pagou a conta e quis me dar uma gorjeta. Eu não aceitei. Aí disse, não, pelo amor de Deus, pode parar. Eu estou bem pago. Aí, então vamos comer, vamos. Pagou o almoço. Aí ele contou o problema dele. Que eu tinha poupado dele e ia a Cuiabá para consertar a máquina dele. Como eu consertei ela aqui, ele já pôde Ele economizou uma viagem. Sim, para Cuiabá. E ele já está aí, já pegou e já pôde voltar para o sítio dele com a máquina dele arrumada. Então aí vocês podem ter ideia do quanto que eu tenho carinho por assistência técnica. Sim. Isso sempre teve presente na minha vida. Salva a vida da pessoa, né? Uma situação dessa salvou a vida dele, né? E essa tradição e esse zelo se mantém até hoje. Sim. Na Implemac, aqui de Ji-Paraná, né? Sim. Que atende não só Ji-Paraná, mas outras unidades aqui também, sempre com peças para você dinamizar a sua produção, também para o setor de construção. O senhor está sempre inovando e avançando, né? Sempre, coisa maravilhosa. Sempre estamos no meio. E não para, né, Elis? Não para. Na questão da tecnologia, em tecnificar... Isso é dinamismo, né? Isso é muito dinâmico. Isso aí muda muito. E desde o tempo que nós vimos, as máquinas já não são mais as mesmas. Isso aí vai... Quanto que foi evoluindo, né, seu Vidal? Exatamente. Essas evoluções, esse modernismo que vai chegando, isso tem que ser assim. Se nós formos olhar, na época, um carro, por exemplo, os carros de hoje não tem nada a ver com aqueles carros daquela época. E motosserra da mesma forma. Da mesma forma. As tecnologias vão mudando. E o cenário também vai mudando, sim, né? Também, de tudo. O agricultor de hoje não é igual ao do passado, né? Nada a ver. Tudo diferente, né? Nada a ver. Olha, eu chego a dizer que hoje, nas minhas limitações aí de informática e tudo, eu não serviria, mas nem sequer para servir de balconista para alguém. Então, só para ilustrar ali os avanços tecnológicos, aonde que chega. E olha que eu ainda estou em atividade, mas tem coisas que simplesmente já delego. Sim, mas o senhor tem essa visão, né? O senhor não está ativo nessa parte de tecnologia, né? O senhor propriamente, mas o senhor tem um grupo, uma equipe ali que o senhor investiu em trazer para eles esses conhecimentos e eles fazem com excelência, né? Exatamente isso. Cada um no seu lugar. E isso é onde que hoje para eles é brincando que eles fazem. Para mim Sim. Já estou ultrapassado para isso. E já é uma cultura, pelo que eu percebi na Implemac, essa questão de levar até o produtor rural o conhecimento, né? Uhum. A entrega técnica que fala, né? Sim. De levar o material, explicar como que é utilizado. Porque não é simplesmente vender, né, seu Vidal? Não. É muito além, né? Não, é muito além. O pós-venda depois... A assistência sempre tem que estar presente, e isso é uma exigência hoje do próprio mercado, do próprio consumo, do próprio consumidor. Isso aí... E como o senhor tem na sua história e tem na veia essa questão da assistência técnica, isso para o senhor é primordial, né? Não, sim. E quer me ver, quer estragar meu dia,
desleixar a assistência técnica, deixar um produtor na mão. Deus o livre. Não quero ouvir falar disso. É mais importante, né, até do que a venda, né, seu Vidal? Porque Sim. isso fideliza o seu cliente, né? Sim, também. Esse cliente que foi esse primeiro que o senhor atendeu lá, que o senhor salvou ele da viagem, com certeza ele falou para muitos outros naquela época que vieram depois procurar o senhor, né? Não, isso aí foi uma somatória, isso aí. Como diz o povo, a boa notícia correu, né? Exatamente. Falando em boa notícia, as pessoas que estão nos acompanhando no Verbalize, o senhor Vidal também, ele fez parte de um seleto grupo que ajudou a criar a Rondônia Rural Show. Tem muita gente que não sabe, né? Mas Sim. É bom saber. Mas antes de falar da Rondônia Rural Show, quero falar de um projeto que o senhor foi decisivo. O combate à febre aftosa no estado de Rondônia teve de suma importância a pessoa do senhor Vidal. O estado ele estava enfrentando uma fase muito crítica, né? Eu lembro. Com essa grande ameaça ao rebanho. E aí o senhor, juntamente com um grupo de pessoas, puxaram a rédea da situação. Nós tínhamos de fato um grupo, porque Idaron foi criado aí depois também, mas ele não existia. Então, o Bianco teve a sorte, na verdade o cérebro desse processo se chamava Dr. Fernando José Soares Pinto. Hoje está no Rio de Janeiro, está aposentado. Ele mora no Rio. Mas ele é um rondoniense de coração. Então, ele que foi o grande maestro disso. Então, nós corremos o estado inteiro dizendo o que nós tínhamos que fazer, para que nós sabíamos aonde que isso ia chegar, que nós não íamos conseguir vender carne, nem leite, se nós não preveníssemos, se nós não erradicasse a febre aftosa. E nós estaríamos fora hoje de qualquer exportação. Então, imagine, teria matado o estado, né? Teria, de uma certa forma, sim. Ou surgisse outras pessoas para fazer, mas era difícil. Sim. Então, tipo assim, nós não tínhamos saída. Ou vamos fazer, ou vamos fazer. Não tem outro jeito. Aí, me lembro que em 99, o Bianco era governador e ele inicialmente não entendia bem isso, mas foi apresentado um médico veterinário de Cuiabá, o Dr. Irineu Barbieri, e para o primeiro presidente da agência Idaron, que estava sendo montado. Daí foi um projeto, eu sei que nós até ajudamos a escrever a projeto de lei e que passasse para a Assembleia. Por sorte, nós achamos pessoas muito receptivas. Aí se formou, daí a agência Idaron, na época não era agência ainda, isso se tornou depois por uma emenda, ou não sei como é que chama, uma solicitação do deputado naquela época, do ex-deputado, acho que Souza, não. Daqui a pouco eu lembro. De Ouro Preto, sei que ele era de Ouro Preto. E aí lá ele entrou com o projeto onde se virou agência. Antes era Instituto Agro, não sei o que, silvopastoril. E daí, para cuidar especificamente da aftose que nós queríamos, aí nós tivemos que mudar. E
foi mudado daí o projeto. E aí começou em 99 essa caminhada, mas primeiro, quem é que nós precisava do lado? O produtor. Produtor rural. Produtor. Ele tinha que comprar a ideia, né? Ele precisava ser conscientizado de que nós saímos. Eu fiquei 2 anos praticamente fora da empresa e andando em todas as bibocas, todos os recantos do estado e fazendo reunião ou em escola, ou em curral de gado, ou debaixo de pé de manga, um recinto de leilão. Aí nós divulgando a ideia, fazendo palestra. E eu sei que as pessoas, e montando, vamos dizer, um comitê ali, para essas pessoas nos ajudarem nos seus respectivos municípios ou vilas. Então eles tinham os Comusa na época, que nós chamávamos, que eram os comitês municipais. E ali ele era atendido, o comitê era atendido por solicitação daquelas pessoas no que elas precisassem. Então nós tínhamos aí em 2001, até lá era tudo. Nós tínhamos feito convênio com o Estado para nós fazer frente às despesas inicialmente, mas aí, para você conseguir, de fato, a adesão do produtor, ele tinha que dar a contrapartida dele também. Que a parte mais sensível de um homem sempre é bolso. É o bolso. Então, aí para ele de fato ser integrante, aí tinha que custar alguma coisa para ele, e para ele ser digno depois de cobrar o vizinho dele que não fazia parte dele. Ou dele fazer a denúncia, espera aí, tu não vai pôr em risco o meu gado, não. E de fato nós tínhamos o telefone, o telefone 0800, e onde que as pessoas poderiam fazer as denúncias. E graças a isso, com a sociedade conscientizada, aí a coisa foi começando a caminhar. Começou a caminhar e até 2012, até que, não veio a casa nem de citar nomes, mas até que um suplente de senador na época achou por bem se voltar contra isso e entrou na justiça para o produtor não precisar mais. Eu lembro dessa situação. Pagar, exatamente. E isso terminou há pouco tempo atrás, para você ter ideia. Quando ele desistiu dessa ideia. Mas incomodou muito. E ela tinha uma visão diferente. E, claro, mas eu sei que nessa incompreensão, vamos dizer, disso ali nos custou, vamos dizer, muita coisa. Para você ter ideia, nós chegávamos a ter até 350 funcionários cedidos para a agência Idaron, pagos pelo FEFA, aí com a contribuição desse pessoal. Então aí ele entendia que isso era a função do Estado, e nós vínhamos fazendo isso até então, e ele queria que a gente reembolsasse esses recursos aplicados. Sendo que todo mundo foi beneficiado, né?
mas... Era uma contrapartida, mas todo mundo estava sendo beneficiado. Sim. Né? Mas se não fosse o FEFA naquela época tomar a linha de frente dessa situação, não teria, até porque havia burocracia dos recursos públicos, a demora leniência, atrapalharia todo o processo desse Não. Se fosse esperar a demanda, porque a gente sabe que tudo que é processual dentro de um serviço público tem um rito muito lento, né, seu Vidal? Até que conseguisse chegar aos finalmente, pronto, já tinha acabado. Nós não podíamos. Não dava para esperar, né? Não dava. E aí, só para você ter ideia, nós inclusive entrávamos até 90 quilômetros para dentro da Bolívia e fazer o trabalho lá dentro da Bolívia, porque a Bolívia sempre significou ameaça para nós. Tá? Porque eles não tinham, até hoje... Não tem a mesma cultura de cuidado, só né? Até hoje, para você ter ideia, a agência Idaron ainda entra dentro da Bolívia, e eles declarados como área livre também, mas a título de aplicar vacina contra a raiva, nós conseguimos via FEFA ganhar essa vacina dos laboratórios para poder aplicar lá dentro, pelo menos para a gente ter noção do que está vendo lá. O que está acontecendo, né? Exatamente. Então, isso até hoje foi um trabalho muito bonito. Eu hoje me considero feliz por justamente ter participado disso. Valeu a pena tanto sacrifício? Valeu. Cada noite mal dormida valeu a pena. Então, hoje, a pecuária, para você ter ideia, nós somos talvez o maior rebanho de área livre do norte do país. Olha que maravilha. Então, se nós não tivéssemos feito o trabalho que nós fizemos lá atrás... Nem sabe como estaria hoje, né? Não. Nem dá para mensurar como estaria, né? Porque hoje, com certeza, você não ia mais ter a receptividade do produtor, você não ia achar umas outras pessoas para puxar a linha de frente da forma como foi puxado. Sem contar a credibilidade que se construiu, né, seu Vidal? Exatamente. Nessa unidade, esses produtores que compraram a ideia, que levaram isso adiante, que viram que valeu a pena. Como que hoje é a autoridade do senhor e desses outros produtores quando se falam em qualquer ação de vocês para o bem comum, né? Sim. Não tem nem o que questionar. Então, mas você querer a unanimidade também é sonho. É sonho. É utópico, né? Nunca vai ser. Não, isso é utópico também. A gente compreende isso. Mas eu tenho a sensação do dever cumprido. E aí até que eu tive uns problemas de saúde. Aí eu tive que deixar o FEFA esse ano. E aí eu conhecia já o Sérgio. Eu digo, agora chegou a tua vez, compadre. E aí... Assume aí. Não queria do começo, mas porque ninguém nunca pode, né? Dificilmente você acha a pessoa que se dedica a alguma coisa sem, vamos dizer, que seja do coletivo, sem interesse próprio. Voluntariamente, né? Exatamente, porque nós não temos salário, nunca tivemos. Então, tem que gostar da causa, né? Falando em causa boa, antes de continuarmos o papo, nós queremos aí falar de Jorjão Oxigênio, que traz vida, traz oxigênio para as indústrias, para os hospitais, né, Wilson? Desde 1991, atuando no estado de Rondônia, com gases medicinais e industriais, potencializando as empresas, dando aquele fôlego que as indústrias precisam e sendo, gente, olha, a mola motriz, né? No salvamento de vidas do estado de Rondônia, nos hospitais e clínicas aqui do nosso estado. Então, uma empresa conceituada, pioneira aqui no estado de Rondônia, não só em Rondônia, mas hoje presente também no Acre, vizinho estado aqui do nosso... Está no Rio Branco também, aí no Acre, e sendo sempre fazendo história, uma história muito bonita,
com credibilidade, pioneiro e trazendo vida aí para Rondônia. Jorjão Oxigênio, distribuidora White Martins para Rondônia e Acre. Isso aí. Estamos já aqui há quase 1 hora conversando com o seu Vidal, gente, resgatando história e reconhecendo também esse trabalho dele frente ao FEFA do estado de Rondônia. Foi um baluarte no combate à febre aftosa. Hoje nós temos reconhecimento internacional, né? Estado aí livre de febre aftosa, sem vacinação, mas que fique bem claro a força-tarefa, a soma de esforço lá atrás. Que às vezes as pessoas esquecem o legado daquelas pessoas que doaram muito mais que a vida, né, para salvar o nosso patrimônio pecuário. E isso representa em muito na nossa economia. Não só na cadeia leiteira, mas também na exportação de carne, no consumo dessa matéria-prima, que é tão consumida não só em Rondônia, mas também no Brasil. Então teve ali uma equipe juntamente ladeado com o senhor Vidal, pessoas que fizeram parte desse trabalho, entre eles o Fernando, como o senhor fez menção, e tantos outros, né? Sim. Que arregaçaram as mangas, abriram mão dos afazeres pessoais e profissionais em prol do estado de Rondônia. E mesmo não fazendo questão de justiça também, teve os valorosos colaboradores da agência Idaron depois, que foram, olha, incontestáveis, sem comparação, principalmente do começo ali, no cadastramento de cada propriedade, e porque o banco de dados que o próprio FEFA tem e a agência Idaron tem, eles hoje tu não precisa de referência para chegar em propriedade nenhuma. Basta você chegar no município, na sede do município, qualquer um de Rondônia, e se você tem um GPS, você vai em qualquer propriedade do estado. Você pode até não saber falar português, mas se tu sabe manejar um GPS, você chega na porteira do cidadão. Pode não chegar na propriedade se ela estiver fechada no cadeado, mas senão você chega. Na porteira você chega. Então, isso são patrimônios hoje que ficaram, que a gente não consegue. Foi feito na época e hoje... Facilitou o trabalho, né? Não, mas e hoje a gente não sabe mensurar o valor disso aí. Sim. Tá? Então, nem é o caso, isso é para o bem da sociedade, mas facilita o trabalho da agência Idaron. E hoje, fora isso ainda, os próprios meios tecnológicos que estão aí à disposição, que a agência Idaron tem, você não precisa mais sair de casa. Nem sequer para vender um boi, nem sequer para tirar uma guia de trânsito. Você faz isso via aplicativo hoje. Olha só. Então, cada vez mais está... a tecnologia dentro do campo, né? Exatamente. Totalmente. Exatamente. Então, é um espetáculo. Hoje se tornou, de fato, mais fácil. Quando o senhor para pensar assim, lá em 73, quando o senhor chegou, e hoje... Não. Caminho, né, seu Vidal? Que quanta evolução, diferença, que evolução, né? Que evolução. E nada se arrepende também, né, seu Vidal? Nada. Valeu a pena todo o sacrifício. Nem 1 milímetro. As lutas. Nem 1 milímetro. Valeu a pena mesmo. E de lá para cá, com essa construção, né, de vida, de experiências, aí o senhor formou a Implemac, que é uma empresa pioneira também no estado, né? Tem em algumas cidades, a gente sabe que tem, e que tem uma credibilidade assim incontestável, que a gente sabe disso. Trabalha com grandes marcas aí de ferramentas, de betoneira, de máquina de solda, um monte de coisa, né? Tudo que aquilo o senhor fez sempre, né? Tá ali hoje. Exatamente. Hoje os filhos estão junto ali com o senhor, né? Toca junto. Sim. Tenho 3 filhos que estão dentro da empresa comigo. Estão preparando para passar o bastão para eles. Trabalhando na própria associação familiar. E um é veterinário. E esse cuida mais a fazenda. Sim. E cada um, daqui uns dias vai
vai estar caminhando, sabe? Não precisam necessariamente mais de mim. Eu sei que não estou querendo me aposentar de jeito nenhum, mas pelo menos mais uns 20 anos quero estar aí enchendo a paciência deles. Força de vontade não mas falta, quem é acostumado como o senhor desde muito jovem trabalhar, é muito difícil largar o osso, né, seu Vidal? Eu não sei, eu não saberia te dizer. Eu não sirvo para amansar sofá. Isso tem que ser boi brabo, né? Eu prefiro um burro brabo, mas o sofá não. Sofá não. Como diz um amigo meu, a aposentadoria não é para mim. Não. Eu gosto de ficar parado em casa sem fazer nada. Não. Isso dá encrenca aí. Não. A impaciência que dá, né? Não dá, não. Não consigo me ver na posição do aposentado. Isso aí. Seu Vidal, a gente fica feliz em tê-lo aqui com a gente. Nessa 1 hora de entrevista, contando um pouco da sua história, da sua trajetória, seja no FEFA, como empresário, como pioneiro que desbravou o estado de Rondônia, né? Para essa geração que às vezes vê as coisas todas aí de mão beijada e não se dá o valor de grandes conquistas, né? E atrás dessas conquistas tem pessoas que lá atrás, né, fizeram muito por nosso estado, e o senhor está entre esses pioneiros que merecem aqui. Mas tem muita gente também que em outras áreas também se doaram. Então, se for olhar também essa juventude, a sua maneira, eles também têm gente de muito valor no meio. É verdade. Muito valor. Então, hoje, se nós formos observar, muitas vezes se queixam, tá, que a geração de hoje não quer nada com nada. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Talvez ela seja mal conduzida. Ela foi mal criada, vamos dizer assim. Então, eu não me sinto no direito de julgar, de jeito nenhum. Porque se tu for olhar, cada um tem um potencial. E ele precisa só um momento, talvez, dele. A oportunidade, né? Exatamente. Abrir porta e... instruir, né, seu Vidal? Em vez de fazer isso, de criticar, pega na mão dele, senta e conversa, dialoga. Que eu acho que é bem mais produtivo do que simplesmente criticar. E faça um exame de consciência também. Até quem que é o culpado? Se for para, eu acho que ninguém, mas se for para achar culpado, eu prefiro começar a analisar como é que eu fui como pai. Será que não sou eu o culpado? Então, eu acho que fica mais fácil eu achar a resposta em mim. Então, que sirva isso para esse ano novo, uma meditação nesse sentido. Então, não adianta nós acharmos culpados. O que nós ganhamos com isso? Sim. Vamos ser amigos dos nossos filhos, vamos ver qual é as ansiedades deles, ver o que você passa, senta do lado dele e conversa, ver o que você passa na necessidade dele, o que ele pensa de A, B ou C. Então vocês vão ver que nós vamos achar valores onde que hoje nós julgamos, nós sentimos no nosso direito de criticar. Mas não, eu acho que talvez a culpa esteja em mim. Então, eu prefiro ser um otimista acreditando nessa juventude que está vindo aí. Que bom ouvir isso. Tá. Aí, falou a voz da experiência, Palavra gente. da sabedoria, né, gente? Palavra de sabedoria. Por isso que eu acho que o que eu posso te dizer com isso é conclamar os produtores de continuar levando a fundo, cuidar dessa sanidade animal, a tão duras penas conquistada. E vamos continuar fazendo o nosso trabalho, não comprando gado de qualquer maneira,
só comprando com documento, que daí eu tenho mais probabilidade de não trazer, e agora muito menos trazer gado sem procedência, porque atrás de um bom negócio eu posso estar trazendo um belo do problema para dentro de casa. Então, vamos fazer isso daqui para frente, continuar fazendo como nós sempre vimos fazendo, que eu acho que é o melhor caminho. Isso aí, ó. Tá aí, gente. Os criadores de gado, pega a experiência aí, que é muita experiência aí, viu? Experiência que vale a pena ouvir Com certeza. e colocar em prática. E assim, nós nos despedimos. Falta uma coisinha. Aliás, antes de despedir, Falta uma ainda coisinha. tem, né, a nossa A academia. boa forma, Modelo meu do filho. Corpo. Modelo do corpo, não podemos Começar deixar o de ano, falar. né, gente? Já fazendo as pazes com a balança. Que coisa maravilhosa. Cuidar da saúde é primordial. Estamos falando aqui de saúde, né, no campo aí do gado e tudo mais, mas, em primeiro lugar, temos que cuidar de nós. E cuidar da boa forma não é só estar ali pensando em malhar e ficar bonitinho, não. É saúde. Fazer com responsabilidade, bem orientado, tendo uma academia que tem bons profissionais, que temos ali, né? E os melhores profissionais você encontra na Academia Modelo do Corpo Esporte. Olha, todos graduados, mais de 2.000 equipamentos ali, equipamentos com tecnologia agregada para que você consiga atingir os seus objetivos. Tem academia aqui na Rua da Feira, no 2 de abril, e tem também na T7, pertinho de você. Toda equipada, ambiente interativo, climatizada, para você desfrutar do melhor. Muito bom, muito gostoso. E, ó, cuida da saúde. Entra o ano já pensando em você, em viver uma vida saudável. Você que chutou o balde no início do ano, agora vai recompensar. Se encheu de panetone, pois é. Aquele porquinho. Agora é hora de queimar a gordurinha. Eita, Lelê. E assim, gente, nós começamos o ano com esse bom humor e com o nosso entrevistado, o Sr. José Vidal Hilgert, que completou 50 anos de Rondônia, contando parte dessa trajetória de sucesso pra gente aqui, nesse início de ano, que certamente será abençoado o ano todo. Amém. Seu Vidal, Amém. muito obrigada. Obrigado mais a uma vez, vocês. senhor. Obrigado, hein? Uma honra tê-lo aqui. Muito bom ouvir suas histórias. Eu amo ouvir histórias. E a gente Amo, só amo. ouviu a metade da história, Só sabe um isso? Porque pouquinho, né? essas Só um pouquinho 50 de anos história. tem muita história para contar. Ah, tem. Mas vamos lá. Deus Certo. abençoe. Amém. Bom ano para vocês também. Amém. Amém. Obrigado, Sr. Vidal. Então, fechamos aqui, né? Um beijo no coração de todos. Até segunda que vem. Tchau, Beijo, gente. tchau.